Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal. Gente, na aula de hoje eu vou trazer para vocês este suplá aqui. Ficou medindo 40 centímetros de diâmetro no meu ponto. Está super fácil a confecção, porque a videoaula sempre segue detalhada. Eu explico carreira a carreira juntinho com vocês e com muitas dicas também. Esta peça aqui, ela já tem videoaula gravada no meu canal. Nesta versão aqui, há anos atrás. E toda vez que eu compartilho lá no meu Instagram, no meu cantinho do café, as meninas sempre me perguntam, prof, tem a videoaula? E eu direciono elas para a videoaula desta peça aqui. Eu resolvi trazer em uma outra versão, bem natalina nessas cores, mas nada impede que vocês trabalhem em qualquer cor que vocês preferirem aí, tá? Então, eu fiz pequenas modificações para ficar bem com a carinha do Natal e gostaria de compartilhar aqui com vocês. Você pode usar o fio de sua preferência, pode usar fio mais fino, fio 4 ou fio 6. Eu trabalhei com Barroco Max Color fio 6. Eu usei esta cor aqui. Esse novelo, ele contém 400 gramas, equivalente a 452 metros. Essa cor aqui, gente, ela tá linda demais, é o 3402, tá? Pode trabalhar no verde, como eu citei, a cor de sua preferência. Um novelo desse aqui, então, você consegue confeccionar 3 peças. Para cada peça, você vai precisar 130 gramas aqui em toda a base. E aqui, nesse acabamento, eu usei o fio Encanto da Círculo, que é esse fio aqui 100% viscose. Cada novelo contém 128 metros. Nós vamos precisar apenas de 20 gramas para cada peça, tá? Ele vem em torno de 100 gramas cada novelinho desse aqui. Eu já tenho aqui várias peças prontas, eu fiz aqui 4 peças já, porque eu faço uma para testar, né? E depois eu venho trazendo todo o passo a passo para vocês, tá joia? Eu espero que vocês gostem de me acompanhar a mais essa videoaula. Para confeccionar essa peça, eu usei também agulha de crochê 3,5 mm, vamos precisar de cola pano da Círculo para os arremates finais e uma tesoura para os arremates. E lembrando sempre vocês aqui que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. E você compra lá com total segurança e recebe aí na comodidade de sua casa. E a peça que eu mostrei para vocês aqui também, que já tem videoaula, eu vou deixar o link passando aqui, caso você queira fazer nesta versão. Vai estar também na descrição do vídeo e lá no primeiro comentário, tudinho explicadinho para vocês. Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui meu trabalho com o círculo mágico, tá? Mas se você tem dificuldade, nós vamos precisar pôr no círculo 24 pontos. Então, você pode iniciar com 8 correntinhas e fechar o círculo com ponto baixíssimo, que é o suficiente. O círculo mágico deixa uma pequena sobrinha, envolva-se em 3 dedos, 2 dedos, a maneira que você achar mais adequada aí pra você, tá? Tem várias maneiras de estar fazendo, olha, esse círculo mágico. O fio que vem do novelo eu sempre deixo pra cima, apoio aqui. Entro por baixo da sobrinha, busco o fio que vem do novelo e já vou girando a minha agulha, olha, e pego o fio novamente, o que vem do novelo. Pronto, fiz a minha primeira correntinha, já travei meu círculo, eu posso soltar. Subo mais 2 correntinhas, ficando com um total de 3, equivalente a um ponto alto. Laço, volto dentro do círculo, o segundo ponto alto. E como eu disse, nós vamos ter aqui um total de 24 pontos. Aqui no caso, olha, já é meu terceiro ponto alto, contando com as 3 correntinhas iniciais aqui. Vou concluir, então, os 24 e já retorno aqui com vocês. Aqui já estou no total de 23 pontos, 24. 24 pontos trabalhados, dou sempre aquela alongadinha para não escapar e puxo, olha, aquele fiozinho que eu deixei sobrando. Gente, até os pontos se encontrarem aqui, tá? Não precisa fechar totalmente, olha. Olha, meus pontinhos se encontrou aqui, pronto, fica com a abertura aqui mesmo, tá? Porque são muitos pontos, esse gráfico aqui. Ajusto, pra finalizar essa nossa primeira carreira, eu venho aqui no pezinho da terceira correntinha, daquelas 3 iniciais, ponto baixíssimo. Ficamos assim. Próxima carreira, eu vou subir aqui um total de 6 correntes. 1, 2, 3, que faz a vez de um ponto alto, e mais 1, 2, 3 de intervalo, 6 correntes. Laço, pulo um ponto de base e venho no próximo, um ponto alto. 3 correntes, não aperta muito essas 3 correntes, porque na próxima carreira nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada uma delas, pegando na correntinha. Então, se você apertar muito, depois dificulta a próxima carreira.
3 correntes, pula um ponto, vem no próximo, um ponto alto. Repetindo, 3 correntes, bem folgadinha, pula um ponto, no próximo, um ponto alto. Teremos aqui um total de 12 pontos altos com 3 correntes de intervalo entre um e outro. Vou concluir, então, a minha carreira. Não esquece, sempre pulando um ponto de base e no próximo, um ponto alto. E 3 correntes de intervalo entre um e outro. Concluindo aqui, meu último ponto, vou pular um ponto de base, no próximo, um ponto alto. 12 pontos, 3 correntes, e para finalizar eu venho aqui, olha, no pezinho da terceira correntinha. Lembra que a gente subiu 6 lá no início? 1, 2, 3, bem no pezinho, faz a vez de um ponto alto, olha. Um ponto baixíssimo, deixando as 3 ali de intervalo. Ficamos assim com 12 pontos, todos intercalados com 3 correntes. Próxima carreira, nossa terceira carreira, daqui eu já subo 3 correntes, altura de um ponto alto, e as 3 correntinhas de intervalo sobre cada uma delas. Olha, eu pego na alcinha da correntinha. Eu faço um ponto alto sobre cada uma. Próxima correntinha, olha, só na correntinha, o segundo. E aqui na terceira correntinha também. Um pontinho alto, só na argolinha. E ponto sobre ponto da carreira anterior. Repetindo mais uma vez, tem o cordão de 3 correntes, eu venho em cada correntinha, na alcinha, um ponto alto. Aqui a minha segunda correntinha, um ponto alto. Aqui a minha terceira correntinha, um ponto alto. E ponto sobre ponto da carreira anterior. Seguimos assim por toda a volta. Finalizando aqui a minha carreira, fiz aqui meus últimos 3 pontos na alça de 3 correntes. Finalizo sempre, olha, aqui no pezinho da terceira correntinha, lá onde nós iniciamos, ponto baixíssimo. Eu fiquei no total de 48 pontos altos nessa carreira. Vocês percebem, olha, quem tem um ponto mais justinho, que ele quis virar um chapéuzinho. Não se preocupe, tá, gente? Pode continuar. Ficamos com 48 pontos altos agora. Bom, finalizei aqui com ponto baixíssimo. A nossa próxima carreira, agora daqui eu já subo 3 correntes, altura de um ponto alto. Sigo trabalhando, gente, nessa carreira agora, ponto sobre ponto, olha, sem aumento, tá? Seu trabalho vai aparentar querer virar um chapéuzinho, principalmente você que tem um ponto mais justinho aí, mas não se preocupe, tá? Que na próxima carreira a gente vai fazer esse mesmo procedimento aqui, ó, um ponto alto, 3 correntes, pular um ponto, ponto alto. Então, teremos muito aumento na próxima carreira. Nesta aqui, a gente vai repetir, olha, a quantidade de pontos da carreira anterior. Ponto alto sobre cada ponto, até o final. Finalizando aqui meu último ponto, ficamos com 48 pontos novamente. Finalizo com baixíssimo lá no pezinho da terceira correntinha, sempre aonde nós iniciamos a nossa carreira, tá? Olha só, gente, o meu ponto, ele é apertado. Olha como que fica. Um copinho mesmo. Não se preocupe, tá? Mas se o seu for muito mais apertado que o meu ainda, você pode trabalhar essa carreira com uma agulha de crochê de numeração maior, para soltar um pouquinho mais seus pontos. Mas se for necessário, faça aumentos. Trabalha 2 juntos em alguns pontos, distribua bem esse aumento. Sempre tem que ser par, tá? Tem que trabalhar um a mais aqui, um aqui, outro aqui e outro aqui. Se você fazer essa distribuição, um aqui, outro aqui, aqui e aqui, você vai ter 4 pontos a mais. Tem que ser par, para bater certinho a próxima carreira, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, a próxima carreira, então, eu vou subir as 6 correntes, assim como nós fizemos aqui, olha. 1, 2, 3, altura de um ponto, e mais 3 de intervalo. 6 correntes. Laço, pulo um ponto de base, no próximo um pontinho alto. Novamente, 3 correntes de intervalo, bem folgadinha, que vamos trabalhar ponto alto sobre elas. Pulo um ponto, no próximo um alto. Por isso, se for necessário fazer aumento aqui embaixo, se caso o seu emborcou muito mais que o meu, sempre aumente números pares, tá? Distribuindo conforme eu falei, você vai aumentar 4. Trabalha 2 juntos aqui, mais ou menos aqui 2 juntos, aqui 2 juntos e aqui, ó, vai distribuir o circular, tá? Ó, e vai ter 4 pontos a mais. Quer trabalhar um pouquinho mais, mas que sempre seja números pares, ok? Aqui seguimos assim com 3 correntes, pulando um ponto, no próximo um alto. Se você fizer o acréscimo sendo números pares, vai bater certinho esse trabalhado aqui. Então, toda a carreira, somente essa repetição agora. 3 correntes, pula um ponto, no próximo um alto.
Finalizando aqui mais uma carreira, 3 correntes, vou pular um ponto e no próximo um pontinho alto. Para finalizar as 3 correntes, e finalizo aqui, ó, no pezinho da terceira, eu tenho 6. Conto 1, 2, 3, olha, pego só em uma alcinha, deixando as 3 ali de intervalo. Ponto baixíssimo. Aqui nessa carreira, ficamos no total de 24 pontos altos, todos intercalados, com 3 correntes. E olha como que já fica certinho o nosso trabalho. Tá vendo? Porque aqui a gente vai fazer muitos aumentos, mas segue a dica que eu dei nessa carreira aqui, olha, que é 1, 2, 3, na quarta carreira, se emborcou muito, faça o aumento. Nessa aqui, por exemplo, a gente vai precisar fazer aumentos, eu vou explicar como que você vai distribuir. Porque na próxima carreira aqui, olha, para ficar certinho nossos bloquinhos de 3 pontos altos, faltam 4 pontos aqui. Então, para não ter que ficar fazendo adaptação, trabalhando 2 juntos e tal, eu já vou fazer essa adaptação aqui embaixo, ó, acrescentando 4 pontinhos, tá? Como que nós vamos distribuir esses 4 pontos? Eu tenho aqui uma circunferência no meu trabalho, vou colocar aqui alguns marcadores, se não tiver marcador, pode usar um fiozinho de outra cor. Por exemplo, estou sobre esse ponto. Primeiro, aqui eu já trabalho 2 pontos altos juntos sobre o mesmo ponto, já vou fazer um aumento. Mais ou menos aqui nessa direção, eu marco também, quando chegar ali, eu trabalho 2 pontos altos juntos sobre esse ponto que eu estou marcando. É o segundo aumento. Mais ou menos aqui, nessa direção, quando chegar nesse ponto, eu trabalho 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto também. E aqui, olha, no sentido contrário, para ficar bem dividido essa distribuição de pontos. Ou seja, os 4 pontos que vai faltar na próxima carreira, eu já vou acrescentar ele aqui. Olha como que eu distribuí, bem na circunferência, certo? Então, vamos seguir. Agora, seria ponto sobre ponto. E um ponto sobre cada uma alcinha. Portanto, aonde eu tenho o marcador, eu vou fazer 2 pontos, ou seja, eu vou ficar com 4 pontos a mais, olha. Ok? Então, aqui eu já subo 3 correntes, altura de um ponto alto, eu tenho o marcador, eu vou fazer um aumento. Então, eu volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Pronto, já fiz o meu aumento, um ponto. Sigo aqui nas 3 correntinhas de intervalo, sobre cada correntinha, olha, um pontinho alto. Por isso que eu falo, não aperta as correntinhas. Aqui a segunda correntinha e aqui a terceira correntinha. Um ponto alto sobre cada uma. Aqui eu tenho ponto alto, ponto sobre ponto. Seria todos pontos sobre ponto, porém eu preciso de 4 pontos a mais que eu vou distribuir conforme eu mostrei. Cordão de correntinha, um ponto alto sobre cada argolinha. E toda vez que chegar onde colocamos o marcador, ao invés de um ponto, você trabalha 2. Aqui eu tenho um ponto, ponto sobre ponto. Cordão de correntinhas, um ponto alto sobre cada uma delas. Bom, aqui já estou chegando no meu próximo marcador. Trabalhei aqui ponto sobre ponto, na alça de 3 correntes, e aqui eu deveria trabalhar ponto sobre ponto. Portanto, gente, olha, eu vou trabalhar um ponto alto, volto no mesmo ponto, trabalho mais um, ou seja, o meu aumento. Já trabalhei o segundo aumento aqui. Primeiro eu trabalhei aqui, 2 juntos, e agora eu trabalhei o segundo. Sigo normal, ponto sobre ponto e ponto nas 3 correntinhas, um ponto alto sobre cada uma, ponto sobre ponto. Um ponto alto sobre cada uma das correntinhas, ponto sobre ponto. Chegou aqui no marcador, ao invés de trabalhar apenas ponto sobre ponto, trabalha 2 pontos sobre ele. E esse último aqui também, o marcador. Assim, teremos 4 pontos a mais, que é o que iria faltar na nossa próxima carreira, ok? Então, eu vou adiantar a minha e já volto compartilhando com vocês a quantidade de pontos que nós ficamos nesta carreira. Bom, aqui eu estou finalizando mais uma carreira, meus últimos pontinhos aqui no cordão de correntinhas. Aqui mais um. Aqui nesta carreira, pessoal, nós ficamos no total de 100 pontos altos, tá? Fiz meu último ponto, finalizo sempre aqui, olha, no pezinho da terceira correntinha. 100 pontos altos, contando com os aumentos. Onde eu tenho o marcador, eu trabalhei 2 pontos juntos. Então, foram 1, 2, 3, 4 aumentos, ok? O que nós vamos precisar na próxima carreira. Ficamos no total de 100 pontos altos. A nossa próxima carreira, agora, a gente começa a montar os nossos bloquinhos de 3 pontos. Daqui, eu já subo 3 correntes, altura de um ponto. Venho no próximo ponto, um ponto alto, já tenho 2. E no próximo ponto, um ponto alto. 3 pontos, faço 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base. No próximo, eu inicio o meu próximo bloquinho. Um ponto,
no próximo o segundo e no próximo o terceiro. Duas correntes, pulo 2 pontos e sigo trabalhando dessa forma, olha. Bloquinho de 3 pontos altos, sendo um sobre cada ponto. Duas correntes de intervalo entre um e outro e sempre pulando 2 pontos de base, iniciando o nosso próximo bloquinho. Eu já volto, então, mostrando para vocês com quantos bloquinhos de 3 pontos altos nós ficaremos nesta carreira aqui. Ó, nosso trabalho fica certinho, tá? Não fica chapéuzinho, nada, fica certinho, ok? Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando mais uma carreira, nós ficamos no total de 20 blocos de 3 pontos altos, tá? Fiz aqui meu último bloco, 2 correntes, vou finalizar aqui juntinho com vocês. O que eu vim mostrar é que ele quer virar um chapéuzinho também, olha, nesta carreira aqui, tá? Olha, e o meu ponto, ele é bem apertadinho. Mas, nas próximas carreiras, cada carreira agora, vamos aumentar 20 pontos altos aqui na nossa peça, ou seja, um ponto a mais em cada um dos nossos bloquinhos. Nós temos 20 bloquinhos, então, será 20 pontos a mais a cada carreira. Então, ele vai se aplumando, tá joia? Chega uma determinada carreira que você precisa até diminuir a quantidade de correntinhas aqui, olha, que são 2. Se o ponto for mais soltinho, faça uma, tá? Porque aí ele vai ficar excesso de pontos. Bom, fiz o último bloco, 20 blocos no total, 2 correntes. Finalizo aqui, olha, no pezinho da terceira correntinha, ponto baixíssimo. Próxima carreira, daqui onde finalizou, já sobe 3 correntes. Altura de um ponto alto, quem preferir, suba 2. Vem no próximo ponto, como é o meu penúltimo ponto do bloco, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele, olha. No segundo ponto, eu trabalho 2 pontos no mesmo ponto. E aqui sobre o último, apenas um. Então, nossos blocos agora passam a ficar com 4 pontos cada um. Mantenho as 2 correntes de intervalo, porque meu ponto é apertado e eu preciso. Próximo bloco, ponto sobre ponto, ou seja, no primeiro um ponto. O próximo já é o meu penúltimo ponto, então, sempre sobre o penúltimo, vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto, olha. E sobre o último, apenas um. 4 pontos em cada bloco agora, tá joia? E essa será a nossa repetição. 2 correntes e repete nos demais, por toda a volta. Vou adiantar minha carreirinha e já retorno aqui com vocês. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último bloquinho com 4 pontos, 2 correntes de intervalo e sempre finalizando aqui no pezinho da terceira correntinha. Quem estiver subindo 2 lá no início, finalize no pezinho da segunda, tá? Ponto baixíssimo. Agora, gente, é só repetição. Finalizou aqui, já sobe 3 correntes ou 2 se preferir, altura do primeiro ponto. Sempre vai trabalhar ponto sobre ponto nos demais. E sempre sobre o penúltimo ponto de cada bloco, no caso, esse aqui já é o próximo, é o penúltimo, sempre vamos trabalhar 2 pontos altos sobre ele, no mesmo ponto. E sobre o último, ponto sobre ponto. Então, agora, nossos blocos passam a ter 5 pontos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntes, próximo bloco, repete o mesmo procedimento. Já no primeiro, olha, ponto sobre ponto, no segundo também. Aqui o próximo é o meu penúltimo ponto, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto. E sobre o último, apenas um. 2 correntes e repete nos demais. Bom, aqui eu estou finalizando mais uma carreira, vim mostrar para vocês como que está a nossa peça, olha como que ela já fica toda aplumadinha. Vamos iniciar a próxima carreira. Aqui eu estou finalizando ainda meu último bloco de 5 pontos, 2 correntes. E sempre aqui, olha, no pezinho da terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Daqui já dá início à próxima, subindo 3 correntes, ou 2, se preferir. Sempre trabalhando ponto sobre ponto nos demais. Aqui já é o segundo, aqui o terceiro. E lembrando, sempre quando chegar no penúltimo ponto de cada bloco, olha, trabalhar 2 pontos altos sobre ele. 1 e 2, no mesmo ponto. E sobre o último, apenas um. Então, nesta carreira, agora, nossos blocos passam a ter 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantenho ainda 2 correntes e repito no próximo. Olha, ponto sobre ponto, já no primeiro. Aqui no próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. Aqui já é meu penúltimo ponto, eu trabalho 2 pontos sobre ele. O quarto e o quinto. E sobre o último, apenas um. 6 pontos. 2 correntes e repito nos demais.
Finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, meu último bloco de 6 pontos, 2 correntes, ponto baixíssimo no pezinho da terceira correntinha. Bom, nós vamos iniciar agora mais uma carreira e será a última carreira aqui dos nossos bloquinhos, tá? Olha, a nossa peça está dessa forma aqui, e eu vou trazer dicas para vocês que querem fazer maior. Por exemplo, você pode fazer um centrinho de mesa, pode fazer as peças de suplá, e o centrinho de mesa você decorar um outro cantinho na sua casa, mas da mesma cor, com o mesmo gráfico, seguindo o padrão do nosso lugar americano, do nosso suplá, tá? Esta aqui, então, será a nossa última carreira, segue normal, tá, gente? Finalizou, já sobe as 3 correntes, ou 2, quem preferir. Sempre, olha, ponto sobre ponto nos demais. E sempre quando chegar no penúltimo ponto de cada bloco, nós vamos trabalhar 2 juntos. Aqui mesmo é o meu penúltimo ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele. 1 e 2, no mesmo ponto. E sobre o último, apenas 1. Então, nesta carreira, nossos blocos terão 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mantenho as 2 correntes e repito nos demais. Ponto sobre ponto. Aqui o segundo. O terceiro, o quarto, aqui é o meu penúltimo ponto, eu trabalho 2 junto, o quinto e o sexto, e sobre o último, apenas 1, o 7º ponto. 2 correntes e repito nos demais. Bom, a dica que eu vou trazer, né, se você quiser fazer a peça maior, para usar como centrinho de mesa também, você vai seguir nas próximas carreiras com a mesma repetição, finalizando aqui na terceira correntinha com baixíssimo, daqui já sobe 3 ou 2 correntes, ponto sobre o penúltimo 2 juntos, sobre o último apenas 1. As correntinhas de intervalo você vai equilibrando conforme a tensão do seu ponto e o material que está trabalhando, tá? Se você achar que sua peça vai ficar com excesso de pontos com 2 correntes, passe a fazer uma corrente de intervalo. Ah, mas se eu fizer com uma, o meu vai virar chapéu. Então, faça com 2, no próximo intervalo, apenas uma. Com 2, no próximo intervalo, apenas uma. Assim, você traz um equilíbrio para sua peça e pode fazer maior. Agora, se não tiver problema, pode seguir com 2 correntinhas e ir acrescentando mais carreiras até chegar numa medida que seja ideal para você, tá? Porque depois dessa carreira aqui, que é essa carreira com 7 pontos que estamos fazendo agora, nós vamos fazer uma carreira de diminuição e já fazer o bico de acabamento. Então, se for um centro de mesa, você vai ficar com a base maior e com o mesmo acabamento. Então, dependendo da cor, olha, aqui no caso, no vermelho com dourado tá para o Natal, você pode fazer um centrinho de mesa e decorar aí a mesa. Com o jogo americano, o suplá, tudo combinando, fica super bacana também, tá? Saiu fora da época do Natal, pode trabalhar da cor da sua preferência aí, que fica lindo em todas as cores. Então, eu sigo assim, com 7 pontos nesta carreira, por toda a volta, e já venho finalizando aqui juntinho com vocês, mais uma carreira. Bom, finalizando aqui nossa carreira, então, bloquinho com 7 pontos, 2 correntes, ponto baixíssimo, na terceira correntinha, lá onde iniciamos. Agora, nós vamos diminuir esse nosso bloquinho. Estou sobre o primeiro ponto, eu caminho com baixíssimo também até o segundo ponto de base, olha, baixíssimo. Agora sim, estando sobre o segundo, eu subo as 3 correntes, altura do primeiro ponto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais e deixo o último ponto sem estar trabalhando. Nós vamos ter aqui um total de 5 pontos em cada bloco. 1, 2, 3, 4, 5. Deixando o primeiro e deixando o último. Uma corrente bem justinha de intervalo. Venho no intervalo da carreira anterior e faço um ponto V, que é um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo intervalo. Esse aqui é o nosso pontinho V, certo? Uma corrente, venho no próximo bloquinho e repito. Pulo o primeiro ponto, venho sobre o segundo, um ponto alto. No próximo, segundo. Aqui, meu terceiro ponto. No próximo, o quarto. E no próximo, o quinto. Pulei o primeiro e vou deixar o último sem estar trabalhando, ok? Uma corrente e repito meu ponto V no intervalo da carreira anterior, que é um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo intervalo. Uma corrente e repito o mesmo procedimento nos demais, por toda a volta. Mais uma carreirinha aqui, finalizando juntinho com vocês. Olha só a nossa peça, como que nós estamos. Fiz aqui meu último pontinho V.
uma correntinha de intervalo e vou finalizar com um ponto baixíssimo no pezinho da terceira correntinha, olha. Ponto baixíssimo. Agora, nós vamos caminhar até o terceiro ponto aqui de base. Nós temos 5 no total, estou sobre o primeiro. Então, eu venho com ponto baixíssimo aqui sobre o segundo, baixíssimo também. E aqui já seria o meu terceiro ponto, eu já posso ir direto, olha, e fazer um ponto baixo sobre o terceiro ponto de base. Agora, nós vamos preencher esse ponto V. Para chegar aqui, olha, nesse primeiro ponto, tá longe. Você pode fazer uma correntinha de intervalo aqui agora, ou fazer um ponto alto duplo. Laçando o fio 2 vezes, vindo sobre esse primeiro ponto aqui do pontinho V, olha, e fazer o ponto alto duplo. Busca o fio, busca, passa por 2 laçadas, busca, 2 laçadas, busca as últimas 2. Um ponto alto duplo. No intervalo do pontinho V aqui das 2 correntinhas, eu faço um leque. Tudo aqui dentro, olha, 3 pontos altos normal, não é ponto alto duplo. O segundo e o terceiro. 2 correntes e mais 3 pontos ainda no mesmo intervalo. 1, 2 e 3. Feito aqui o meu leque, eu repito um ponto alto duplo sobre esse pontinho aqui agora do pontinho V. Então, eu laço o fio 2 vezes, venho bem no pezinho do ponto alto e faço o ponto alto duplo. Laço, puxo 2 cordinhas, laço, puxo 2 e laço as últimas 2. Ficamos assim. Agora, eu tenho aqui novamente o bloquinho de 5 pontos, eu prendo com um pontinho baixo no terceiro, ou seja, no do meio. 1, 2, aqui, ó, sobre o terceiro ponto. Um pontinho baixo. Para você que acrescentou aqui embaixo, para ter aí uma toalhinha de mesa, se você acrescentou mais carreiras, você vai ter que vir nas próximas das diminuições, sempre deixando no início e no final, até ficar com um total de 5 pontos, tá? Para você poder fazer essa divisão aqui no meio, tá joia? Fiz o ponto baixo, laço o fio 2 vezes e vou repetir tudo novamente. Tem aqui o pontinho V, eu venho no primeiro ponto alto dele, faço meu ponto alto duplo. Laço, puxo 2 cordinhas, laço, puxo 2, laço as últimas 2. Já no intervalinho do ponto V, eu faço o meu leque, que são de 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos no mesmo intervalo. E aqui o terceiro. Para finalizar, um ponto alto duplo sobre esse segundo ponto do ponto V. Laço 2 vezes, venho bem no pezinho do ponto, alongo, laço, puxo 2 cordinhas, laço, puxo 2, laço as últimas 2. Repeti pela segunda vez com vocês. Venho no bloco de 5 pontos, aqui sobre o terceiro ponto, um pontinho baixo. E repito o mesmo procedimento por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando meu último leque, já fiz o ponto alto duplo, 3 pontos, 2 correntes, aqui estou com 2, o terceiro, no intervalo do meu ponto V, e aqui meu último ponto alto duplo, olha, nesse pontinho do ponto V. 2 laçadas, vem no ponto alto do pontinho V e faz o ponto alto duplo, sempre tirando de 2 em 2 laçadas. Para finalizar, olha, aqui foi onde a gente fez aquele primeiro pontinho baixo. Lembra que estávamos sobre o primeiro, ponto baixíssimo no segundo, e já fizemos um ponto baixo sobre o terceiro, olha. Eu pego nas 2 cordinhas desse pontinho baixo agora, busco o fio, ponto baixíssimo. E aqui, no caso, podemos já cortar o fio para estar fazendo o arremate logo mais. Deixo uma pequena sobrinha. Eu costumo passar por dentro dessa laçadinha aqui, ó, dando um nó, travando o fio, tá? Aqui, como eu vou entrar com fio em canto agora, eu venho com uma agulha mais fininha e passo um pouco esse fio, olha, trago ele aqui pra frente, passando aqui, ó, sobre o pontinho alto. Levo ele lá pra trás, trago ele pra frente novamente, assim ele já vai travando aqui, ó, na trama do fio, tá? Trago pra frente e levo lá pra trás novamente. E aqui mesmo, nesse primeiro pontinho, nós vamos prender o nosso fio em canto agora. Deixa eu amenizar o espaço. Ó. Estamos assim. Fica certinho, tá, gente? Ó. Não fica embabado, nem vira chapéuzinho, tá bom? Mas usem todas as dicas que eu passei pra vocês no decorrer da videoaula. Agora, nós vamos entrar com o fio em canto, que é esse aqui que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, que é um fio 100% viscose. Se você não tem esse fio, pode trabalhar com aquelas linhas de seda, tá?
que tem a linha princesa, dessa cor bem bacana. O fio de sua preferência, gente, não precisa ser assim viscose, pode ser até o 100% algodão ou barbante também. Você passar essa carreira de acabamento agora, fica bacana também, tá? Bom, pessoal, agora aqui com o nosso fio Encanto, quem preferir, como eu citei, pode usar outro fio, tá? Porque esse aqui, além dele ser carinho, ele é um fio 100% viscose, ele escorrega, então para quem está iniciando no crochê pode ter dificuldade. Eu tenho aqui esse primeiro ponto alto duplo e o nosso leque. Eu prendo ele aqui, ó, nesse primeiro ponto alto duplo. Vou dar um nozinho mesmo, tá? Dou um nozinho meio de leve e o segundo eu aperto um pouquinho mais. Deixo essa sobrinha, já vou trabalhando sobre ela também. Entro no mesmo ponto onde eu acabei de prender o meu fio, busco a laçada e faço, olha, o meu primeiro pontinho baixo. Venho no próximo ponto, um baixo, tudo pontinho baixo. No próximo, um baixo, eu tenho 4 pontos aqui, um duplo e 3 pontos altos do meu leque. Aqui já é o quarto ponto, olha. Tudo pontinho baixo. Reparem que eu já estou seguindo, olha, trabalhando sobre a sobrinha ali, tá? Arrematando ela. Aqui no intervalinho do leque, eu faço um ponto baixo e o ponto picô. Quem não gosta do ponto picô, não precisa fazer, segue com ponto baixo. Subo as 3 correntes, volto nas 2 cordinhas do pontinho baixo e prendo com ponto baixo. No mesmo intervalo ainda, eu faço mais um baixo. Sigo agora nos 4 pontos que eu tenho à frente, tudo com pontinho baixo. Gente, a dica aqui é trabalhar bem de leve, não aperta muito esses pontos. Ai, Edilene, eu não consigo trabalhar de leve, meu ponto é apertado. Usa uma agulha de crochê de numeração maior, para que seus pontos fiquem bem folgadinhos aqui e não aperta. Porque se você apertar muito, seu trabalho vai ficar cheio de orelha. Olha, deixa eu pegar a peça pronta aqui para mim poder explicar melhor. Tá vendo aqui esse acabamento? Se você aperta muito esse pontinho baixo agora, depois quando você colocar seu trabalho lá, ó, ele vai ficar tudo assim, cheio de orelhinha. Tem que ficar ajustando. Quando você terminar tudo, você dá aquela puxadinha em cada pontinha dessa daqui, ó, pra ele ficar bem justinho, tá? Bem certinho e não criar as orelhas. Mas, pra ajudar nisso aí também, é você não apertar muito esses pontos aqui agora, tá? Aqui meu último ponto, no caso é o ponto alto duplo, olha, um pontinho baixo também. As sobrinhas aqui que eu vim trabalhando tudo sobre elas, tanto no vermelhinho, olha, como aqui no dourado, depois é só cortar a rente aqui e dar um pinguinho de cola. Tá? Fica perfeitinho e sem nozinho, tudo certinho. Agora, nós vamos trabalhar ponto alto duplo aqui, pra ficar com aquele efeito que eu mostrei ali pra vocês. Laço o fio 2 vezes. Quem tem um ponto muito justinho pode fazer um ponto alto triplo, no caso, laçar 3 vezes e tirando de 2 em 2 laçadas, tá? Eu vou fazer com ponto alto duplo mesmo, mas fica a dica, se o ponto for justinho, faça com ponto alto triplo, laça 3 vezes. O duplo, olha, 2 laçadas, 1, 2. Venho aqui no pontinho V anterior, esse que eu acabei de preencher com ponto baixo, olha, o ponto V está aqui. Eu venho nesse pontinho aqui, no segundo, ó. Tem 1, 2. Nesse aqui agora. Lacei 2 vezes, eu venho aqui, ó, e pego por trás dele. Vira o seu crochê assim, ó, pra facilitar você a trabalhar o ponto alto duplo agora. Busca a laçada, dá aquela alongadinha, laça, sempre puxando de 2 em 2. Puxa 2, puxa 2. E as últimas 2, deixa, a gente não vai concluir agora. Laça novamente 2 vezes, vem já aqui para o próximo ponto V. Eu tenho 1, 2, agora eu venho nesse aqui, ó. Vira o crochê, passa por trás do ponto, busca a laçada e vem tirando de 2 em 2, olha. Tira 2, laça, tira 2, laça e tira todo mundo junto, as 3 laçadas. Pronto, finalizamos. Agora, a gente vai passar para o nosso próximo grupinho aqui. Eu tenho ponto alto duplo, 3 pontos. Eu venho aqui no ponto alto duplo, ele fica bem escondidinho aqui atrás, ó. 1, 2, 3, 4. Ponto duplo e 3 pontos altos normal. Estou sobre o ponto duplo. Um pontinho baixo. No próximo, um baixo. No próximo, um baixo. No próximo, um baixo. Já estou repetindo com vocês, tá? O mesmo procedimento, essa será a nossa repetição por toda a volta. Ok? No intervalo do leque, um baixo e o ponto picô. 3 correntes, volto nas 2 cordinhas do ponto, prendo com um baixo. No mesmo intervalo, um baixo. Agora, eu tenho os 4 pontos aqui.
um ponto baixo sobre cada um deles, bem folgadinho, tá, gente? Não aperta, para não criar aquela orelhinha que eu estou falando. E aqui o último, ponto baixo. Ó, vai ficando assim. Laço o fio 2 vezes, quem preferir pode fazer o triplo, laçar 3 vezes. Mas vem sempre, olha, nesse pontinho V anterior. Aqui já está trabalhado, eu venho nesse. Esse aqui, ó, o primeiro, a gente vai terminar ele quando a gente der toda a volta. Aí, a gente pega nele. Então, eu venho nesse anterior, já vai virando o crochê, olha, o crochê exige que você vira, tá? Busca laçada, tira de duas em duas. Tira duas, tira duas. As últimas duas deixa, porque a gente deixa incompleto. Ajusta aqui para não ficar largo. Laça 2 vezes, vem nesse aqui agora, o ponto V. Pega por trás, busca a laçada, dá aquela alongadinha e vem tirando, olha, de 2 em 2. Tira 2 laçadas, tira 2, fiquei com 3. Laça e tira as 3 laçadas. Pronto, mais uma vez. Vem aqui no nosso leque, eu tenho ponto alto duplo e os 3 pontos. O ponto alto duplo, ele fica escondidinho aqui atrás, ó. Um ponto baixo. Agora, eu tenho os outros 3. 1, 2 e 3. Aqui no intervalo, um baixo e o ponto picô. 3 correntes. Volta no pontinho baixo, nas 2 cordinhas e prende com um baixo. Volta no intervalo, um baixo. Agora, os outros 4 pontos aqui. 1, 2, 3 pontos baixos e o último, o quarto. E repete tudo novamente, tá? O ponto alto duplo, volta aqui nesse pontinho V, faz o primeiro duplo sem terminar, e o outro ponto alto duplo nesse aqui, conforme eu fiz com vocês nesses dois, tá? É só repetir nos demais, aqui no finalzinho eu volto finalizando juntinho com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui, meu último pontinho baixo do meu último leque. E agora, meu último ponto alto duplo, tá? Meus últimos, né? Tenho aqui e tem aquele primeiro, olha, que ficou incompleto. Então, eu volto aqui atrás, faço meu ponto alto duplo, sempre virando a peça assim pra facilitar, olha. Tirando sempre de 2 em 2 laçadas. Tira 2, tira 2. As últimas 2 aqui, agora, no caso, a gente não tira, a gente deixa incompleto, olha. Laço 2 vezes e vem nesse aqui que estava faltando. Laço, tiro 2 laçadas, laço, tiro 2, fiquei com 3, laço e tiro as 3. Ok? Pra finalizar agora, eu venho naquele primeiro pontinho baixo que a gente fez, olha, lá onde a gente prendeu, iniciou tudo. Busco o fio, ponto baixíssimo. E agora, aqui no caso, pode cortar e fazer um arremate também. Deixa uma pequena sobrinha, até um pouquinho maior, que esse fio escorrega bastante. Ainda passo aqui por dentro também, olha, dessa laçadinha, dou um nozinho. Venho com o auxílio de uma agulha mais fininha, deixa eu mostrar pra vocês como que nós estamos, ó. Fica dessa forma aqui, fica bem com a cara bem do Natal mesmo. Lado avesso assim, daqui a pouco eu vou fazer todos os arremates, ó. Aqui o fio encanto, eu venho com uma agulha mais fininha, a gente já deu um nozinho aqui, eu venho passando ele, olha, por alguns pontinhos aqui também, pra frente, levo lá pra trás. Agora aqui, eu passo por um fiozinho, olha, não tem como dividir ele ao meio, mas eu passo aqui pelo fiozinho, dou uma erguidinha, passo aqui por dentro e dou um nozinho. Dá uma puxadinha. Agora, eu escondo também um pouco desse excesso por entre esses pontos, corto rente e dou um pinguinho de cola. Fica bem preso, bem arrematado, tá? Ó. Aqui é só cortar rente agora, cuidado pra não puxar muito e repuxar os seus pontos lá na frente. Corto, aquelas sobrinhas também que eu falei que era só cortar rente, olha, que eu já vim trabalhando sobre elas. E dou um pinguinho de cola aqui nessa pontinha. Essa cola, gente, olha, ela fica assim branquinha, parece que vai estragar o seu crochê. Não tem problema, tá? Depois ela seca e fica transparente. Dou um pinguinho aqui também no outro que eu cortei aqui. E assim eu faço todos os arremates que tiver que ser feito aqui no meu trabalho.
Bom, pessoal, prontinho, já fiz aqui todos os meus arremates, já coloquei a minha etiquetinha aqui também. Tem um outro canal, gente, que é Edilene Fittipaldi Vlogs, eu vou deixar passando aqui nos cards, também lá na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Nesse outro canal, eu explico para vocês muitas dicas bacanas que podem te ajudar aí no decorrer da confecção das suas peças. Como eu coloco minhas etiquetas, como eu faço a união de fio para não precisar daquele nozinho quando acaba o fio, enfim, embalagens, muitas dicas bacanas, inclusive dicas de valores, né? Valores sugeridos aí para vendas das suas peças. Tudo isso eu compartilho com vocês lá no meu canal de vlogs e eu queria convidar vocês para estar indo lá conhecer. E assim, então, eu finalizo mais uma videoaula aqui com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Me siga lá nas redes sociais. Se fizer esse trabalho, poste lá, me marque para que eu consiga ver e compartilhar seus lindos trabalhos também. Tá joia? Muito obrigada pelo carinho e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!